Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Esse vídeo aqui ele vai ser um vídeo sobre as secreções pancreáticas, secreções hepáticas e também a vesícula biliar, tá? O funcionamento dela e como que ela auxilia ali no processo de digestão, tá? Lembrando que tudo que a gente vai falar agora principalmente aqui, né, falando uma observação sobre o fígado, né, a gente vai falar a função dele na digestão, tá? O fígado tem diversas outras funções que a gente não vai entrar agora, tá? Nós vamos falar da função dele relacionada à digestão, tá? Então vamos começar aqui. Bom, a primeira parte que a gente vai falar é sobre o pâncreas, tá? O pâncreas, ele é uma glândula, tá? E ele é uma glândula tubuloacinosa, né? Então, ele possui ácinos e ele possui ductos, tá? São glândulas compostas. Além disso, o pâncreas, ele vai ter dois tipos de secreção. Ele vai ter uma secreção que é endócrina e a secreção que é exócrina, tá? A secreção endócrina é aquela que é produzida, né, pelas células que compõem as ilhotas de Langerhans, tá? Ilhotas de Langerhans são, então, as partes endócrinas do pâncreas, tá? Isso já é um estudo da histologia. Essas células que compõem as ilhotas de Langerhans são as células alfa, beta e teta, tá? Células alfa vão liberar o glucagon, células beta liberam a insulina e células teta liberam a somatostatina. Então, glucagon, insulina e somatostatina são os produtos ali de secreção endócrina, tá? Além disso, né, esses produtos de secreção endócrina, eles vão ajudar a regular a secreção exócrina do pâncreas, tá? Porque a regulação da secreção exócrina do pâncreas, ela é feita de forma neuroendócrina, tá? Então, ela vai utilizar neurotransmissores e vai utilizar hormônios. Entre esses hormônios, a gente tem, por exemplo, a insulina, que vai fazer um papel importante aí na regulação da secreção exócrina do pâncreas, tá? A secreção exócrina do pâncreas, ela pode ser dividida em secreção enzimática e secreção aquosa, tá? A secreção enzimática do pâncreas, né, a secreção exócrina enzimática, é aquela que está relacionada com a secreção primária acinar, ou seja, a secreção dos ácidos, tá, das células acinares. A gente vai ver isso bastante aí mais para frente. E a secreção aquosa é aquela que vai alterar a secreção primária, né, lá na região ali dos ductos extralobulares, tá? Na parte proximal dos ductos extralobulares, ela vai então alterar a composição da secreção primária, tá? Levando então para essa secreção água e bicarbonato, tá? E vai fazer com que ela fique isotônica em relação ao plasma, tá? Isso também a gente vai ver mais para frente, ok? Então, só para fazer esse primeiro apanhado geral aqui, né, das secreções do pâncreas. Agora, vamos falar um pouquinho dessa parte aí da secreção acinar, tá? A gente viu lá, né, que é uma das partes ali de secreção exócrina do pâncreas, é a parte da secreção acinar, tá? Ó, nessa imagem aqui, a gente tem, então, a representação de um ácido pancreático, tá? Aqui seria, então, o inicinho aqui da região dos ductos, tá? Então, aqui seria a região do ácido, aqui o lúmen do ácido, certo? Essa região aqui é composta por essas células, são chamadas de células acinares, tá? As células acinares, elas são células que possuem esses grânulos aqui, ó, nessa parte luminal delas. Esses grânulos são chamados de grânulos de zimogênio, tá? O que que são os grânulos de zimogênio? Grânulos são vacúolos que contêm as enzimas, né? As enzimas ativas, os fatores que podem gerar as enzimas ativas, tá? E outros componentes aí enzimáticos que estão relacionados aí com a secreção enzimática do pâncreas, que é uma secreção que conta com cerca de 20 enzimas diferentes, tá? Então, essas enzimas e essas proenzimas, né? Elas vão ser armazenadas aqui nesses grânulos de zimogênio, que são justamente eles que vão se acoplar à membrana intraluminal, né? Para gerar, então, a exocitose dessas enzimas e gerar a secreção primária, tá? A gente pode perceber também a presença das células centroacinares, que também vão ser muito importantes para a composição da secreção primária acinar, tá? A gente vai ver também a ação e a função delas mais para frente, ok? Então, só para a gente recapitular aqui, né, pensar na secreção acinar, os grânulos de zimogênio, que são aqueles vacúolos que contêm, né, as enzimas e as proenzimas que vão gerar, então, a secreção enzimática, secreção proteica, que é a secreção primária acinar, certo? Então, é isso que eu queria falar nessa parte. Além disso, a gente pode pensar o seguinte, olha, a regulação dessa secreção exócrina,
ela é feita por meio de hormônios e de neurotransmissores, ou seja, uma regulação neuroendócrina, tá? Existem vários reguladores, vários hormônios, vários neurotransmissores estão relacionados, então, com a regulação, né, ou fazendo o papel de agonistas, né, desse processo de liberação, por exemplo, dos grânulos de desimogênio, tá? Mas a gente vai falar de dois aqui, principalmente, que é a acetilcolina e a colecistocinina, que é o CCK, tá? Esses dois aqui, eles vão ter uma atuação muito importante. A gente vai ver mais para frente também em algumas imagens a atuação deles, tá? Mas, olha só, a acetilcolina, ela vai chegar, né, na parte ali da membrana basolateral das células acinárias e vai ativar, então, os receptores muscarínicos, né, do tipo M3. E no caso da colecistocinina, ela vai ter dois tipos de receptores diferentes, o receptor CCK-A e o CCK-B. O CCK-A, ele tem uma afinidade maior pelo CCK do que pela gastrina, tá? Então, esses receptores de CCK, eles também eles também recebem a gastrina, tá? Eles são sensíveis à gastrina, mas o CCK-A, ele tem uma afinidade maior pelo CCK do que pela gastrina. E no caso do CCK-B, essas afinidades, elas são semelhantes, ok? Então, isso aí é um ponto interessante e importante da gente notar aqui nessa questão. As células acinárias, elas possuem na parte de membrana basolateral esses receptores aqui, muscarínicos e receptores CCK-A e CCK-B. CCK-B, ele é um receptor que está presente principalmente nos seres humanos, tá? Então, a gente já sabe o que tem ali naquela membrana basolateral. Aí, olha só, essa imagem é muito boa para mostrar isso, tá? A gente tem aqui os receptores de CCK e o receptor de acetilcolina, tá? ACH é, então, a abreviação que a gente vai usar para acetilcolina, tá? E aqui você tem o receptor muscarínico, que é justamente esse receptor que recebe a acetilcolina. Além disso, você tem a ação aqui de VIP, a ação de secretina, tá? Então, tem outras moléculas, né, outras estruturas que vão ser utilizadas como agonistas nesse processo, tá? Mas vamos falar principalmente do CCK e da acetilcolina. O que acontece? Quando o CCK, né, e a gastrina também, mas o CCK se liga aqui aos receptores de CCK e a acetilcolina se liga aos receptores muscarínicos, essencialmente, o que que vai acontecer, tá? Vamos fazer um resumo disso daqui. Vai aumentar as concentrações de cálcio, tá? As concentrações de cálcio intracelulares. Quando você aumenta essa concentração de cálcio intracelular, o que que vai acontecer? Lembrando que ocorre ali uma oscilação, a gente vai ver isso mais para frente também, ocorre uma oscilação dessas concentrações de cálcio aqui dentro, tá? E essa oscilação de concentração de cálcio, ou seja, vai aumentando, diminuindo, essa oscilação vai fazer com que haja, então, a ativação dessas moléculas, são chamadas de PKC, e elas é que vão gerar, então, o estímulo para liberação dos grânulos de desimogênio, tá? É, Basicamente é isso que acontece, ok? Então, o CCK e a acetilcolina, eles vão ter ação direta nas concentrações de cálcio dentro das células ali dos ácidos, certo? E essa concentração ali diferencial de cálcio dentro dessas células vai gerar, então, a ativação de uma molécula, que é a PKC, que vai, então, gerar a ativação aqui do processo de exocitose, né, dos grânulos de desimogênio, que são justamente os que têm as enzimas e as proenzimas, certo? Então, ela vai, tanto o CCK quanto o ACH, né, acetilcolina, vão ser responsáveis ali por serem agonistas do processo de liberação dos grânulos de desimogênio. Lembrando que o processo de liberação dos grânulos de desimogênio, ele vai acontecer por exocitose, tá? Então, esses grânulos aqui, eles vão ter a membrana deles acoplada à membrana plasmática das células, certo? Libera o conteúdo, depois ocorre a endocitose dessas membranas. Então, a forma, né, o tamanho aqui dessa parte aqui luminal das células acinárias não se altera, justamente porque ocorre exocitose e endocitose ao mesmo tempo, ok? Então, isso é um ponto bem importante aí para a gente tratar, ok? Aqui, só para falar, né, aquilo que eu tinha falado da oscilação, né, do cálcio, né, da concentração de cálcio. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, cujo eixo Y é a concentração de cálcio em nanômetros e o eixo X é o tempo que está se passando, tá? No caso aqui, o que que vai acontecer? A concentração de CCK, ela é muito importante,
né, para a atuação do cálcio dentro da célula. O que que acontece? Se você tiver uma concentração fisiológica de colecistocinina, você vai ter, então, o estímulo para essa oscilação aqui de cálcio dentro da célula, tá? E a gente viu até agora há pouco, né, que essa concentração diferencial de cálcio dentro da célula é que vai gerar, então, o estímulo para a liberação dos grânulos de desimogênio nos ácidos, certo? Só que quando você tem uma concentração muito alta, tá, de colecistocinina, né, cerca de 1 nanômetro, né? Aqui, ó, lembrando, ó, esse 10 aqui, PM é picômetro, tá? Então, picômetro é menor do que nanômetro, ok? Então, você tem 10 picômetros de CCK, ou seja, a concentração fisiológica, certo? Vai gerar, então, essa oscilação de cálcio dentro da célula acinar. Agora, se você tem 1 nanômetro de colecistocinina, que é uma concentração suprafisiológica, você vai gerar um pico de cálcio dentro da célula. Não é uma oscilação mais, você gera um pico, tá? E o cálcio, em grandes concentrações dentro da célula acinar, ele vai alterar o citoesqueleto daquela célula. E o citoesqueleto da célula é justamente aquela estrutura que é responsável por garantir que haja a exocitose e a endocitose que eu havia falado com vocês. Então, se isso não vai acontecer por conta desse pico de cálcio, né, o pico de cálcio vai servir, então, como um inibidor da liberação enzimática das células acinares, certo? Então, o excesso de CCK vai gerar inibição da liberação enzimática por parte das células acinais. É justamente isso que esse gráfico está querendo mostrar, ok? Aí, beleza. A gente falou, então, da secreção das células acinares, que é justamente a secreção dos grânulos de desimogênio, que vai liberar, então, as enzimas, tá? E essa secreção primária, ela é uma secreção viscosa, né? Porque ela tem ali muitas proteínas, muitas enzimas, ela é uma secreção viscosa. Só que as células centroacinares, ou centroacinosas, são células que vão alterar um pouco a composição aí dessa secreção primária. Por quê? Porque elas vão hidratar essa secreção viscosa que está saindo das células acinares por meio, né, tanto de água quanto de NaCl, tá? O que que vai acontecer aqui, olha? Então, aqui a gente tem uma célula centroacinar, tá? Na célula centroacinar, a gente vai ter o acontecimento de várias coisas, tá? A gente vai ter a bomba de sódio e potássio agindo, e ela vai gerar um gradiente, né? E esse gradiente vai fazer com que haja o transporte secundário, né? O que que é o transporte secundário? Cotransporte contra transporte. Nesse caso aqui vai ser o cotransporte por meio dessa proteína aqui, que vai ser a proteína Na2CLK+, tá? Essa proteína vai trazer, então, sódio, cloreto e potássio para dentro da célula, ok? Além disso, né, estava tendo a saída de sódio aqui e a entrada de potássio, ok? Aí o que que vai acontecer? Acontece o seguinte, ocorre por meio, então, é, da passagem aqui, né, do cálcio, né, do aumento da concentração do cálcio, que acontece por conta daquilo que a gente já falou antes, né, tanto os receptores muscarínicos quanto os receptores de CCK recebendo acetilcolina e colecistocinina, aumentando, né, a oscilação, né, da concentração de cálcio. A concentração de cálcio vai estimular o pK, tá? Que é outra molécula que fica ali dentro da célula, e a estimulação do pK vai gerar a estimulação, então, desses canais de cloreto para o vazamento do cloreto, tá? Por quê? Porque vai haver, então, a formação de um gradiente de concentração do cloreto para fora da célula, justamente por conta dessas entradas aqui de íons que está acontecendo aqui, certo? Além disso, né, essa secreção de cloreto para o lúmen, ela vai fazer com que haja uma modificação aqui da eletricidade, né, da característica elétrica da parte luminal. Ela vai ficar mais negativa, vai ficar eletronegativa. E esses espaços aqui, ó, intercelulares, vão ser os locais por onde vai passar, então, o sódio, tá? Tanto a água quanto o sódio vão passar por esse espaço aqui intercelular e vão chegar no lúmen. Isso gera um gradiente de concentração, gera um gradiente, na verdade, elétrico, tá? Para o sódio. Porque aqui está mais negativo, o sódio é um íon positivo, né? Então, ele vai direto para essa região luminal. Na região luminal, junto com a água, ele vai, então, formar, então, essa secreção da célula centroacinosa, justamente que vai conter NaCl, com o cloreto que saiu aqui da célula centroacinosa, e o sódio que foi por conta desse gradiente eletrolítico, juntamente com a água, tá? Porque a água sempre vai passar por conta do gradiente de concentração, gradiente osmótico, tá?
Então, você vai formar essa secreção que vai ajudar, então, na hidratação da secreção viscosa que é produzida pelas células acinárias, tá certo? Então, é basicamente assim que vai acontecer esse processo. Fiz um resumo dele, claramente, né? Então, é isso, vamos lá. Aí, olha só, beleza. A gente já teve, então, a secreção nos ácidos, certo? A gente sabe que no pâncreas, né, você tem as glândulas túbulo-acinosas. Então, se tem ácido, vai ter ducto também, certo? Nesse caso. Então, o que que vai acontecer? Essa secreção que eu falei, a secreção viscosa, que é enzimática, que saiu das células acinosas, juntamente com a secreção das células centroacinosas, que vai hidratar essa secreção viscosa, esse produto, né, ele vai, então, ser mais ou menos hipertônico com relação ao plasma, tá? E ele vai passar pelos ductos, e nos ductos ele vai ter, então, alterações, certo? O que acontece nesse processo? Você tem a ação da secretina, tá? Para estimular a liberação de bicarbonato, ok? E isso vai fazer uma grande diferença, tá? No processo todo. É o principal ponto, inclusive, que a gente precisa falar. Mas a gente precisa pensar o seguinte, olha, vamos nos localizar primeiro, tá? Você tem lá os ductos intralobulares, certo? Que vão ser os primeiros por onde essa secreção primária vai passar, tá? E depois os ductos extralobulares. Nos ductos extralobulares, na parte proximal deles, vai ocorrer a ação da secretina, tá? Nesse local aí vai ocorrer a ação da secretina. O que que a secretina vai fazer? Ela vai fazer com que haja secreção do bicarbonato, que eu vou explicar mais para frente um pouquinho, daqui a pouco, tá? Ela vai levar, então, o estímulo para a secreção de potássio, sódio, cloreto, tá? E isso vai promover a liberação de água na região, certo? Porque você está aumentando a quantidade de íons na parte luminal, certo? Do ducto, e isso é um estímulo osmótico para a liberação de água ali pelas aquaporinas, certo? Isso vai ser muito importante para fazer com que essa secreção seja isosmótica, porque mesmo você aumentando muito a quantidade de íons que estão compondo ali aquela secreção, se você aumenta a quantidade de água, você está diluindo aquela secreção e fazendo com que ela fique isosmótica com relação ao plasma, tá? Isso é um ponto muito importante. Lembrando, né, que a secretina, ela possui ali como estímulo o pH ácido, certo? Então, se você tem um pH ácido duodenal, você vai gerar, então, um estímulo, né, de secreção da secretina por meio das células S, tá? Que estão ali na região do duodeno e do jejum proximal. Essas células vão liberar a secretina e a secretina vai gerar esse estímulo para a liberação de bicarbonato. Faz todo sentido, né? Se você tem um pH ácido e você precisa neutralizar esse pH, esse hormônio, a secretina, vai fazer com que haja, então, a liberação de bicarbonato, que vai fazer com que essa secreção pancreática fique alcalina, tá? E é muito alcalina, tá? O bicarbonato presente nessa secreção, ele está em torno de em cerca de 120 a 140 miliequivalentes por litro, tá? Num dia, a gente libera cerca de 100, cerca de 1 a 1,5 litros, né, dessa secreção pancreática. Então, assim, é muito alcalino, né? Muito alcalino mesmo. O que que vai acontecer? Tá? A célula do ducto, ela vai possuir bicarbonato por algumas vias, tá? Ela pode possuir o bicarbonato por meio aqui desse cotransporte com sódio, tá? E isso aqui acontece com o uso de ATP, tá? Para a entrada aqui do bicarbonato ocorre o uso de ATP, certo? Além disso, né, existe aquele caminho todo que a gente viu lá na secreção de HCl do estômago, aquele processo lá da anidrase carbônica. A anidrase carbônica vai pegar, então, o ácido carbônico e converter ele em bicarbonato e H+, certo? Nesse caso, o bicarbonato vai estar aqui também. E também existe, então, a produção própria da célula de bicarbonato, tá? Então, é assim que acontece aí essas três vias de formação do bicarbonato dentro dessas células ductais, certo? E aí, o que que vai acontecer? Você vai ter entrada de bicarbonato junto com sódio e uma associação de contra-transporte aqui, né, de bicarbonato com o cloreto, tá? Isso aqui é muito importante para a gente entender por que que quando você tem uma ativação muito forte do pâncreas para ele liberar muita secreção, o bicarbonato vai aumentar muito e o cloreto vai diminuir bastante também, proporcionalmente. Por quê? Porque você tem, então, um transporte aqui do bicarbonato para fora mediante a entrada do cloreto,
né? E então esse processo ele vai trazer essa consequência, a gente vai falar disso mais para frente também, tá? Então, esse processo todo que é mediado, né, tem como agonista aqui a secretina, ele vai fazer com que haja, então, a liberação de bicarbonato na secreção, que agora vai ser uma secreção secundária. Além do bicarbonato, vai ter passagem também de água, né, por conta, então, desse estímulo da secretina de liberar o potássio, o sódio, o cloreto, tá? Tudo na região luminal. E aí você vai ter estímulo osmótico para liberação de água nessa região. Então, vai ser água e bicarbonato. Essa aqui é a secreção aquosa exócrina do pâncreas, tá? Justamente nessa região aqui, extralobular, tá? Principalmente na parte proximal dos ductos extralobulares, certo? Aí, olha só, é isso que eu estava falando ali anteriormente ali com vocês. O pâncreas, quando ele é muito estimulado, ele vai ser estimulado para secretar mais secreção pancreática, vai alterar a composição dessa secreção. Assim como a gente viu lá nas glândulas salivares, né, que a secreção, né, da saliva, ela é alterada à medida que você tem uma estimulação parasimpática, uma estimulação simpática. Nesse caso também acontece a mesma coisa. Se você tem um estímulo grande para o pâncreas liberar a sua secreção, ele vai ter uma alta concentração de bicarbonato nessa secreção, baixa concentração de cloreto, por causa daquele contratransporte que eu comentei com vocês, e o NSL ele vai continuar inalterado, tá? Por conta ali da ação da secretina, né, que vai fazer com que haja liberação de NaCl, certo? Então, não vai alterar a concentração de NaCl nesse caso, tá? E no caso ali de uma baixa é, estimulação do pâncreas, vai acontecer o contrário, tá? Então, vai ter uma baixa concentração de bicarbonato, alta concentração de cloreto, porque ele não está tendo estímulo para entrar na célula por conta daquela bomba lá de contratransporte, certo? E o NSL vai continuar inalterado como sempre, tá certo? Então, só para falar aí dessa parte diferencial, né, de secreção aí do pâncreas, tá? Por conta aí dessa ativação desse maior estímulo ou menor estímulo do pâncreas, certo? As enzimas pancreáticas proteolíticas, né, são três: a tripsina, a quimiotripsina e a carboxipeptidase, tá? São essas três enzimas aqui que são proteolíticas, ou seja, que degradam proteínas, certo? Vamos falar aqui mais especificamente, ó, da tripsina. Por quê? Porque a tripsina, ela vai ser ativada, que ela sai, na verdade, como tripsinogênio, tá? Que seria ali, então, uma proenzima, certo? É, e esse tripsinogênio, ele vai ser alterado na região do duodeno, tá? Para que seja ativado como tripsina, certo? Por que que eu estou falando disso? Isso é muito importante porque a tripsina, ela é uma enzima autocatalítica. O que que significa isso? Significa que ela consegue ativar as outras enzimas proteolíticas, certo? Então, é necessário que haja ativação apenas da tripsina, tá? Por meio da utilização dessa enzima chamada de enteropeptidase, que é uma enzima produzida lá nas células de borda em escova, né? Com borda em escova lá no intestino, certo? Então, a mucosa intestinal libera essa enzima aqui, a enteropeptidase, ela atua lá no duodeno, catalisando o processo, então, de ativação do tripsinogênio em tripsina. E a tripsina ativa as outras enzimas proteolíticas ali na região do duodeno, certo? Então, é assim que acontece esse processo. Ela vai ativar quimiotripsinogênio, procarboxipeptidases e proelastases. Esses aqui são os fatores ali, né, proenzimáticos, ou seja, antes de ativar a enzima, e aí depois vai ativar, então, essas enzimas por conta da tripsina já ativada, por conta da enteropeptidase, que vai ativar o tripsinogênio em tripsina, certo? Então, é assim que vai acontecer, ok? Processo aí de autocatálise. Aí, olha só, esse processo aí de liberação, né, das enzimas da secreção pancreática, ele é dividido em fases. Você tem a fase cefálica, fase gástrica e fase intestinal. Aqui a gente vai falar da fase cefálica e fase gástrica, tá? O que que significa eu falar fase cefálica? Os reflexos, né, condicionados por olfação, visão, gustação, mastigação, deglutição e hipoglicemia, eles a maioria deles aqui são reflexos sensoriais, certo? Então, você vê, por exemplo, uma comida muito gostosa na sua frente, né? E aí você vê, ela tá muito bonita, tá com um cheiro muito bom, né? E você escuta uma pessoa comendo e aquele barulho faz diferença.
né? E às vezes você está muito tempo sem comer, então você está com uma hipoglicemia, certo? Esses fatores, eles vão começar o processo aqui de liberação de enzimas nos ácidos pancreáticos, tá? Essa parte é só liberação de enzimas, tá? Vai ter atuação só na liberação de enzimas. Além disso, a distensão do estômago, né? Isso já está falando da fase gástrica. A distensão do estômago por conta da alimentação, né? Ela vai gerar o estímulo para a produção de gastrina, né? Pelas células G lá no antro, né? E essa gastrina, ela vai ativar, vai se ligar ali nos receptores de CCK, né? Principalmente CCKB, e ela vai, então, ativar a secreção enzimática aqui também, certo? Então, fase cefálica e fase gástrica estão relacionadas com a secreção enzimática dos ácidos, certo? Vai estar relacionado dessa forma, ok? Lembrando, né, que a ação aqui, né, daqueles receptores, né, tanto o CCK quanto o receptor muscarínico, vai ser justamente com a concentração de cálcio, vai estar relacionado com a concentração de cálcio dentro das células acinárias, que vai gerar, então, a liberação dos grânulos de zimogênio, certo? Isso aí vai liberar, então, essas enzimas pancreáticas. Então, só de você ver, de você sentir o cheiro, de você ouvir, ou de você estar com fome em algum momento, você vai começar a liberar, então, enzimas pancreáticas, óbvio que em menor monta, né, do que quando está acontecendo, de fato, o processo digestivo, mas vai acontecer sim, certo? Então, essa é a fase cefálica e a fase gástrica. A fase intestinal, ela já é um pouco mais complexa. Por quê? Você já está, então, no processo de digestão, certo? Não vai ser liberação só de enzimas, tá? Vai ser liberação também da fase aquosa, né? Da secreção aquosa exócrina, tá? Então, o que vai acontecer? Acontece o seguinte, olha. Você tem presença ali de produtos de hidrólise de gorduras e produtos de hidrólise de peptídeos, certo? Essa presença aqui vai ser um estímulo para a produção de colecistocinina, né? A gente sabe que esses estímulos aqui são estímulos para a produção, para a liberação de colecistocinina, principalmente os produtos de hidrólise de gorduras, certo? Essa presença aqui, olha, vai gerar dois processos. A liberação de CCK, certo? E também a ativação aqui do reflexo vago-vagal, tá? Vamos explicar primeiro a parte da CCK e depois a gente passa para vago-vagal, certo? Ó, você tem, então, liberação de CCK pelas células I aqui do duodeno e do jejum proximal, certo? Esse CCK aqui vai gerar, então, a ativação das células acinárias, certo? Para a liberação, então, das enzimas, que é aquele processo que a gente já falou, e também vai gerar, então, uma ativação das células ductais para que haja, então, aquela liberação, né, de bicarbonato, de água, que a gente viu lá que tem ação, principalmente da secretina, mas o CCK também vai ter ação nesse processo, tá? Além disso, né, a gente sabe que o químico que está sendo liberado aqui, ele tem um pH diferente, né? Ele tem um pH mais baixo. Por ele ter um pH mais baixo, e provavelmente abaixo de 5, ele vai ativar, então, as células S, esse pH baixo, pH ácido, vai fazer com que as células S aqui, né, do duodeno e do jejum proximal, liberem a secretina, que vai ser justamente o principal hormônio de ativação, o principal hormônio agonista para liberação de bicarbonato aqui no lúmen do ducto, principalmente o extralobular, certo? E além disso, né, essa presença aqui, né, desses fatores, desses sinais, pH, produtos de dose de gorduras, peptídeos, nessa região aqui do duodeno, vai fazer com que haja, então, reflexo vago-vagal, que vai passar, então, pelo nervo vago, vai lá para o sistema nervoso central e volta para ativação, volta pelo nervo vago também, volta para ativação colinérgica, ou seja, com utilização da acetilcolina, ativação das células acinárias e das células ductais, tá? Lembrando que esse processo aqui, né, essa via é uma via colinérgica, tá? Então, vai ativar lá os receptores muscarínicos, ok? Então, também está relacionado com a fase intestinal. Essa fase vai ser a fase que justamente vai ocorrer a liberação aqui, né, da secreção pancreática no duodeno, e essa secreção pancreática possui enzimas e possui também o bicarbonato para neutralizar, então, o químico que está aqui e ele não ser um problema para a mucosa duodenal e nem para a mucosa intestinal, que vai vir logo depois, certo? Então, essa é a fase intestinal. Aí, olha só,
A secreção de bicarbonato ela é influenciada pelo pH do adenal. Esse gráfico aí está mostrando isso para a gente. Olha, você tem uma liberação de bicarbonato no eixo Y e o pH no eixo X. O pH, quando ele está acima de 5, tá? Ele não vai servir como um estímulo para a liberação de bicarbonato lá nos ductos extralobulares. Né? Então, por quê? Porque ele não vai servir como estímulo para a liberação de secretina. E se ele não é um estímulo para a liberação de secretina, ele não vai ocorrer esse processo porque a secretina não está sendo liberada, certo? Então, isso vai acontecer somente abaixo de 5, né? O pH abaixo de 5, tá? A ação ótima, né, da secretina vai acontecer em torno de 4,2, tá? Um pH de 4,2, ok? Vai acontecer esse processo, vocês percebem, então, que ocorre uma liberação cada vez maior de bicarbonato à medida que o pH vai diminuindo, tá? Então, tem essa relação aqui entre liberação de bicarbonato e pH, com esse ponto importante aí que a gente precisa falar, que acima de 5, um pH acima de 5 não vai ser estímulo para a liberação de secretina e, consequentemente, não vai ser estímulo para a liberação de bicarbonato lá nos ductos extralobulares, certo? Então, é assim que a gente precisa pensar nesse ponto aqui, ok? Agora, a gente terminou de falar, então, do pâncreas, né, das secreções do pâncreas. Vamos falar, então, um pouquinho da secreção tanto do fígado e falar um pouquinho depois da vesícula biliar, tá? A secreção do fígado, gente, está relacionada com a digestão, tá? É a bile, tá? E a bile, ela é um importante fator para gerar a emulsificação dos lipídios no duodeno, tá? O que que é emulsificação? O processo de emulsificação é a formação de micelas, tá? Então, são estruturas ali anfifílicas, ou seja, moléculas anfifílicas. O que que são moléculas anfifílicas? São aquelas que possuem partes polares e apolares, tá? Ela vai, então, ter contato a parte polar com a parte aquosa e a parte apolar com a parte lipídica, certo? E forma as micelas. Ela vai fechar, então a micela vai proteger esses componentes gordurosos, esses componentes lipídicos da água, né, que está em volta, certo? Aí o que que acontece? Dentro dessas micelas ocorre então a quebra, né, desses lipídios em partículas menores, tá? E isso vai ser muito importante também para a absorção e para a ação das enzimas das lipases, né, das lipases pancreáticas, certo? Então isso também vai ser muito importante. A emulsificação nesse caso ela serve tanto para digestão, tá, dessas enzimas, dessas gorduras, quanto também para absorção dessas gorduras, ok? Justamente porque diminui ali a área de contato, né? Quer dizer, aumenta a área de contato para que as enzimas, né, para as lipases, agirem de forma mais eficaz, né? Lembra que as enzimas, elas só agem numa região superficial ali da molécula que elas estão agindo, né? Então, quanto maior for a área de contato, maior vai ser a ação enzimática ali sobre aquele substrato, certo? Então, isso é muito importante também. A bile, né, ela é composta, então, por ácidos biliares, bilirrubina, fosfolipídios, colesterol e proteínas, tá? Os ácidos biliares, eles podem ser divididos em 4. Você tem o ácido cólico, o quenodesoxicólico, o desoxicólico e o litocólico. Cólico e quenodesoxicólico são ácidos biliares primários, porque eles são produzidos diretamente ali nos hepatócitos, tá? E o desoxicólico e litocólico são ácidos que são provenientes de alterações bacterianas que acontecem no intestino, tá? E aí o sistema enterohepático, né? Sistema sanguíneo, né? Enterohepático, ele vai então levar esses ácidos até os hepatócitos para que eles façam parte também da bile, tá? Então, esses ácidos biliares aqui, ó, são chamados de ácidos biliares secundários, justamente porque eles já chegam prontos no hepatócito. No caso do cólico e o quenodesoxicólico, eles são, então, produzidos e liberados ali pelo hepatócito, tá? A bilirrubina, então, que ele é um produto de degradação da hemoglobina, né? Eu coloquei de amarelo aqui no mapa, porque justamente essa é a cor que elas vão é, que a bilirrubina vai ter, tá? E ela vai, então, servir para alterar a cor, né? Ela vai ser um produto ali de excreção que vai precisar ser excretado, ele vai ser excretado tanto pela bile, né? Secretado tanto pela bile, quanto pela urina, quanto pelas fezes. E a bilirrubina é que vai, então, garantir que essas secreções aqui tenham cor amarelada, tá?
Então, a cor das fezes tem influência da bilirrubina, a cor da urina tem influência da bilirrubina, e a cor da bile também tem influência da bilirrubina, né? E aí a gente pode pensar naquela parte de icterícia, né? Que a icterícia está relacionada, então, com o amarelamento ali das mucosas, né? Então, a mucosa fica com uma coloração mais amarelada. Isso acontece pelo acúmulo de bilirrubina. Às vezes está com algum problema que não está deixando excretar a bilirrubina, então ela fica acumulada e gera essa coloração amarelada, tá? E a bilirrubina a gente sabe então agora que ela é então um produto de excreção. Ela precisa ser retirada do corpo, tá? Ela não tem outra função, ela simplesmente é um produto metabólico, né? Advindo então da degradação da hemoglobina, tá? E além disso, né, a bile é composta por fosfolipídios, o colesterol, que é muito importante, ele é advindo aqui, ele vai gerar os ácidos biliares, principalmente os ácidos biliares primários, e proteínas também estão presentes na bile, certo? Aqui, só para a gente ver então, um pouquinho da parte anatômica, né? Aqui você tem a vesícula biliar, né? Que ela está, então, inferior ali ao lobo direito do fígado, tá? E ela vai ter o ducto cístico, tá? O ducto cístico vai se juntar com o ducto hepático comum, que é um produto ali, né, dos ductos hepáticos direito e esquerdo, certo? Que vão se juntar e formar o ducto hepático comum. O ducto cístico se junta com o ducto hepático comum, eles descem pelo ducto biliar comum, certo? Esse ducto biliar comum vai se juntar com o ducto pancreático, tá? E aí vai vir para essa região aqui que vai desembocar no duodeno, tá? Aqui a gente tem a estrutura que é chamada de esfíncter de Oddi, tá? Esfíncter de Oddi é muito importante, ele fica fechado no momento ali interdigestivo, né? Então, quando a pessoa não está se alimentando, né? O esfíncter de Oddi ele fica fechado, tá? A colecistocinina, que é liberada com o estímulo ali por conta, né, da presença ali de produtos da hidrólise de lipídios, produtos de hidrólise de peptídeos, de proteínas também, ela vai fazer com que haja um relaxamento aqui do esfíncter de Oddi, tá? Isso aqui é uma das ações da CCK, certo? Então, essas são as estruturas aqui que a gente precisa ter em mente, porque a gente vai falar um pouquinho delas também, tá? Aí, o que acontece é o seguinte, ó, a ação da vesícula biliar é basicamente de armazenar a bile nos momentos interdigestivos, tá? Então, a vesícula nada mais é do que um local para armazenamento de bile. Só que a vesícula ela é pequena, tá? Ela tem ali um volume em torno de 15 a 50 ml, mas o normal, a média, é de 35 ml, tá? Isso faz com que ela precise fazer uma alteração na bile para que ela consiga armazenar mais bile do que ela conseguiria normalmente. Qual a alteração que ela faz? Ó, a gente tem aqui a formação da bile, né? Então, água, cálcio, potássio, cloreto, o sódio, os ácidos biliares, o colesterol, que vai gerar os ácidos biliares, né? Que lembra que eu falei com vocês? Ácidos biliares secundários que vêm lá da região ileal, né? E passam aqui pelo sistema, então, enterohepático, certo? Vão passar aqui, né? O litocólico, o desoxicólico, certo? Aqui, os ácidos biliares gerados, né? Pelo colesterol vão ser lá o quenodesoxicólico e o cólico, certo? Eles vão chegar aqui, então, para formar a bile também, certo? E aí, olha só, beleza. A bile, ela está descendo aqui, certo? Pelo ducto hepático comum, certo? E a secretina, ela vai gerar, então, estímulo para liberação nessa bile de bicarbonato de sódio e de água, tá? Essa bile vai entrar na vesícula biliar, né? E a vesícula biliar, ela vai ter um estímulo por meio da CCK, que vai ser justamente o estímulo de contração da vesícula biliar. A gente vai falar disso daqui a pouco. Por quê? Primeiro, a gente precisa entender que para a vesícula biliar conseguir armazenar mais bile, ela precisa, então, desidratar a bile. Então, ela vai tirar a água da bile e vai tirar alguns íons da bile. Ela vai tirar o bicarbonato, o cloreto e o sódio, tá? Isso vai fazer com que a bile fique com um volume menor, né? E aí ela consegue armazenar mais bile do que ela conseguiria normalmente, certo? Aí, o que acontece? Se você come, você tem lá a degradação de lipídios, degradação de proteínas, e isso vai ser um estímulo para a liberação de CCK, né? Pelas células I lá do duodeno e do jejum proximal.
A CCK, a colecistocinina, ela vai gerar, então, duas alterações aqui. Alteração de contração da vesícula biliar para que essa bile que está aqui dentro seja liberada no ducto, certo? Aqui você tem o ducto cístico. Aí o ducto cístico vai se juntar com o ducto hepático e formar o ducto biliar comum, certo? E aqui vai chegar o pancreático, também vai chegar antes de entrar no duodeno, tá? Essa contração, então, vai esvaziar a vesícula biliar, o fígado está liberando a bile, aí não adianta nada a bile que vem da vesícula biliar e do fígado chegar aqui e o esfíncter de Oddi está fechado, certo? Então, a CCK ela também vai relaxar o esfíncter de Oddi para ocorrer, então, a passagem dessa bile aqui para o duodeno, tá? Lembrando, então, além, né, da bile, você tem, então, a secreção pancreática que vai vir para cá para neutralizar o ácido aqui, né, o quimo que está chegando o ácido aqui nessa região, né, com a ação da secretina lá que a gente tinha visto, certo? E lembrando também que a bile, ela não tem função enzimática, né? Ela não vai ter função de quebrar nenhum tipo de molécula, ela só vai emulsificar a gordura, né? E quando ela emulsifica a gordura, ela facilita a ação das enzimas que são chamadas de lipases, mas são lipases pancreáticas, então elas vêm na secreção pancreática, essas lipases, certo? Então, aí você vai misturar isso tudo aqui com o quimo, que está dentro do duodeno, e começar, então, o processo de absorção e digestão, certo? Então, isso aí que eu queria falar com vocês aí sobre a vesícula biliar, né, sobre as secreções do pâncreas e sobre também a secreção do fígado relacionado, então, com a digestão, tá certo? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Se puderem, se inscrevam aí no canal, tá bom? Dá uma curtidinha aí no vídeo que vocês vão me ajudar muito, tá bom? Valeu, galera. Até a próxima.